Como vencer as tentações? Essa é uma pergunta importante na nossa trajetória cristã, porque nós somos tentados continuamente. Então essa pergunta acaba fazendo parte da nossa vida, acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Como vencer as tentações? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse estudo, mas estamos aqui uma vez mais, sábado, dia 30/4/2022, para fazermos o nosso breve estudo. Você que ouve com frequência já está acostumado. Fazemos aqui um breve estudo, pois estamos lendo o Evangelho, um capítulo por dia. Os Evangelhos, na verdade. Hoje estamos no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 4. Evangelho de Lucas, o seu capítulo 4, e nós vamos ler o texto que está em Lucas, entre os versículos, capítulo 4, entre os versículos 1 e versículo 13. Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: "Se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem." O diabo o levou a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: "Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu." Jesus respondeu: "Está escrito, adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto." O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Dito está, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus." Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, até ocasião oportuna. Esse texto é um texto clássico, é um texto conhecido dos evangelhos sinóticos. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas falam da tentação de Jesus. E Mateus e Lucas o fazem de maneira muito similar, inclusive na extensão dos próprios textos. O texto em Mateus é de 11 versículos, aqui em Lucas é de 13 versículos, em Marcos um pouco diferente, o que faz com que alguns estudiosos acreditem que não se trata da mesma origem, digamos assim, na discussão, mas isso é pouco importante aqui para nós. O importante para nós é entender como vencer, como superar as tentações que nos ocorrem no nosso dia a dia. Se a gente olha para o texto, tem dois pontos aqui que são importantes, que eu gostaria de destacar. Primeiramente, há um paralelo claro aqui entre as tentações vivenciadas pelo povo de Israel no deserto e a tentação de Jesus. O número 40 é significativo aqui. O povo de Israel fica 40 anos no deserto, é tentado. Jesus aqui fica 40 dias no deserto, em jejum, é tentado. Há também o próprio deserto. Jesus é levado ao deserto, o povo de Israel é levado ao deserto. Então há esse paralelo claro com o povo de Israel, e há também um paralelo claro com Gênesis e a criação. O Keller vai dizer algo que é muito, muito emblemático. A tentação acontece pouco depois do batismo, e no batismo nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai que está ali dizendo: "Este é o meu Filho amado", o Filho que está ali sendo batizado, e você tem o próprio Espírito Santo na forma de uma pomba. Na criação, a Trindade também está lá presente. E é interessante que na criação nós temos o primeiro Adão criado. E em Gênesis 2, a palavra tentação é a mesma palavra que vai ser utilizada aqui.
Adão é tentado e cai. E é interessante que aqui o último Adão é tentado e não cai. Isso significa que, do ponto de vista do propósito da redenção, se em Adão todos nós caímos, no último Adão, em Jesus, todos nós temos a oportunidade de restauração da nossa vida. No último Adão, nós temos a oportunidade de vencer a tentação. Se em Adão todos nós somos frágeis e caímos, em Jesus todos nós, apesar da nossa fragilidade, temos a possibilidade de vencermos a tentação. E isso é muito, muito relevante na interpretação do texto. É compreender que se em Adão caímos, em Jesus nós temos a oportunidade de não cair. Mas como nós fazemos isso? Eu tenho falado aqui de Lucas, dos capítulos 1, 2, 3 e 4. Em todos os capítulos que nós falamos de Lucas, Lucas tem uma ênfase sobre o enchimento do Espírito Santo. Lucas 1 fala sobre diversas pessoas cheias do Espírito Santo, e nós tratamos isso em Lucas 1. Em Lucas 2, nós também tratamos a questão do estar cheio do Espírito Santo quando Jesus é apresentado no templo e Simeão o pega, o toma e o leva aos braços. E nós também dissemos em Lucas 3, ao falarmos de João Batista, sobre o enchimento do Espírito Santo e como ele nos impacta, nos direciona para o evangelismo. E aqui, Lucas novamente repete a ênfase e coloca no versículo 1 duas vezes a presença do Espírito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao deserto e foi levado pelo Espírito ao deserto. Note a importância do versículo 1. Jesus não somente está cheio do Espírito Santo, como ele é levado e posto à prova, porque o próprio Espírito leva. O próprio Espírito leva Jesus ao deserto para que ele seja colocado à prova. E eu li algo tão interessante sobre isso, que por que o Espírito o põe à prova? Na verdade, o Espírito Santo está preparando Jesus para o seu comissionamento. É isso que ele está fazendo. E preparando em que sentido? Jesus não podia pecar, ele é Deus. Mas veja, o demônio se dirige a Jesus como filho de Deus, mas Jesus responde às obrigações como um homem comum. Ele não se coloca como alguém superior, como Deus. Ele simplesmente se coloca como um homem comum. Como assim, como um homem comum? Ele se coloca como um homem que não está acima de nenhum ser humano, mas que vai viver entre eles. E a forma de vencer a tentação não é usar o seu poder divino aqui. A forma de vencer a tentação é fazer como qualquer ser humano, citar as Escrituras. É isso que Jesus vai dizer. Então, o diabo vai tentá-lo na primeira e mais básica, porque ele tem fome, sobre o pão, e ele vai responder com Deuteronômio 8:3, que é fundamental confiar na palavra. E se a gente lembrar o contexto de Deuteronômio 8:3, Moisés está dizendo ao povo que ele deve confiar na palavra e não no maná, que a confiança deve ser restrita em Deus. Depois, ele vai citar, quando o diabo lhe promete todos os reinos, ele vai citar Deuteronômio 6:13. E depois, quando o diabo lhe promete que ele pode se atirar porque ele estará guardado, e o diabo cita os Salmo 91, Jesus vai citar Deuteronômio 6:16. Então, como um homem comum, como um homem do dia a dia, Jesus vai citar as Escrituras. E vai citar as Escrituras como a chave, uma das chaves. Na verdade, aqui no texto, a chave para ele vencer a tentação. O conhecer a Escritura e o estar vinculado a ela em obediência. Você só conhece a Escritura e está vinculada à obediência se você estuda a Escritura e se você está cheio do Espírito Santo. Então, o capítulo 4 de Lucas faz com que nós consigamos vincular o enchimento do Espírito Santo a coisas tão importantes. No capítulo 1, Maria, no seu Magnificat, vai mostrar com clareza a importância do enchimento do Espírito que ela leva ao serviço. No capítulo 2, Simeão
nós vamos ver que o enchimento do Espírito Santo vai levar a pessoa ao reconhecimento da vontade da palavra do próprio Deus e à adoração. No capítulo 3, vai levar a pessoa ao evangelismo. E no capítulo 4, vai levar a pessoa a superar as tentações. O enchimento do Espírito Santo em Lucas é chave a narrativa de Lucas de colocar o Espírito Santo como um ator muito relevante no contexto que aqui está. Eu espero que isso possa abençoar a sua vida. Vencer as tentações passa necessariamente pelo enchimento do Espírito. E para sermos cheios do Espírito, você precisa entender e conhecer as Escrituras. Compartilhe esse áudio, manda para sua lista de amigos. Nós falamos sempre isso é importante. Evangelize as pessoas com esse áudio, coloque nas suas listas de distribuição. Nós estamos fazendo todos os dias e disponibilizando na página da Lagoinha Castelo no YouTube. Compre a Bíblia 365, leia a Bíblia toda durante o ano, faça isso. Tenho também enfatizado isso. Antes que esse áudio fique grande demais, eu vou ficando por aqui. Um abraço.